Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Hoje é dia de jogo decisivo. Às 9h30 da noite, na Arena da Baixada, Vasco e Atlético Paranaense definem quem será um dos finalistas da Copa do Brasil de 2024. O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1 e leva a vantagem do empate para Curitiba. Para quem está um pouco receoso, porque o histórico do Vasco jogando lá em Curitiba contra o Atlético não é tão bom, eu tenho alguns detalhes aqui que podem fazer você ficar um pouco mais otimista, mas antes disso já te convido para chegar deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, caso você seja vascaíno, estamos caminhando para bater 90 mil inscritos aqui no canal, então se inscreve se você gosta de falar de Vasco, que você gosta do passado do Vasco, mas que você gosta principalmente do presente e do futuro do Vasco, chega se inscrevendo aqui já no canal. Falei que o vascaíno tem um pouco de motivo para ficar otimista em relação a esse duelo com o Atlético, é exatamente por conta dessa vantagem de empate que o Vasco tem. O Vasco nunca perdeu para o Atlético Paranaense num jogo de mata-mata atuando na atual arena do Atlético Paranaense. O Vasco até foi eliminado da Copa do Brasil em 97 pelo Furacão, perdendo por 3-1 o jogo de ida, só que foi no antigo estádio Pinheirão. Não foi na Arena da Baixada. Depois disso, o Vasco enfrentou em mata-mata o Atlético pela Sul-Americana de 2007, exatamente a única vitória do Vasco jogando em Curitiba, jogando, na verdade, na Arena da Baixada, vitória por 4-2 do Vasco, e em 2011, na Copa do Brasil, onde o Vasco empatou em 2-2 e conseguiu avançar também de fase na competição. Ou seja, o Vasco tem um histórico positivo de pelo menos empatar jogando lá em Curitiba contra o Atlético em jogos de mata-mata. E olhando para o retrospecto do Rafael Paiva, a gente vê que ele tem conseguido isso. O Vasco é um time que perde muito pouco sob comando do seu treinador. São apenas 2 derrotas nessa sequência, desde que ele assumiu o comando na vaga de Álvaro Pacheco. Isso olhando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Em Copa do Brasil, o treinador vascaíno está invicto. Eliminou o Fortaleza com 2 empates, acabou vencendo, avançando de fase nas penalidades e venceu o Atlético Goianiense, eliminou o Atlético empatando fora de casa e vencendo dentro de casa. Ou seja, o Vasco tem sido, sob o comando do Rafael Paiva, um time competitivo. Para o jogo dessa quarta-feira, não terá o zagueiro João Vitor, que foi expulso no primeiro duelo, uma baixa significativa. Muito possivelmente, Léo Pelé voltará a ser titular da defesa do Vasco. Ele que foi titular desde que chegou, né, em grande parte dos momentos, desde a chegada dele no início da temporada passada, foi o titular, mas muitas vezes contestado e muitas vezes falhando. Possivelmente fará dupla com o Michael. Vasco que hoje também não terá Felipe Coutinho mais uma vez. As notícias anteriores eram de que o Meia voltaria contra o Atlético, estaria sendo preparado para o jogo desse duelo decisivo de mata-mata contra o Furacão, mas o Meia ficará de fora mais uma vez, já está fora inclusive dos relacionados da partida. A boa notícia fica por conta da volta de 2 jogadores, Jean Davi, que estava com a seleção chilena disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo, e Pumita Rodrigues, que também estava com a sua seleção, uruguaia disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, 2 jogadores que na última semana não trabalharam junto do elenco, mas que estarão disponíveis para Rafael Paiva para esse jogo dessa quarta-feira. Fica a dúvida em relação à montagem do meio de campo do Vasco. Contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo do Vasco na temporada até aqui, depois, antes, né, dessa parada da data FIFA, Paiva optou por um meio de campo que tinha mais ofensivamente Ryan, Emerson Rodrigues e David. Ou seja, não tinha a figura daquele meia central com essa característica. Payet iniciou no banco de reservas. A expectativa para o jogo de hoje é que talvez o francês volte ao time titular e aí vamos ver quem vai ser o dono dessa ponta direita na ausência do Adson, que está fora do restante da temporada. David deve ser o titular pelo lado esquerdo, o meio de campo deve ser mantido com Hugo Moura e Sforza. A defesa a gente já falou com a alteração possivelmente da entrada do Léo na vaga do João Vitor e o Verratti mais à frente. Para a direita fica a disputa entre Ryan, Emerson Rodrigues e Jean Davi. 3 opções que o Paiva tem para jogarem mais abertos pelo lado direito. Se a gente for olhar por característica, o Ryan pode ser o escolhido, ou deve ser o escolhido,
porque o Adson é esse ponta-direita canhoto, que muitas vezes puxa para dentro, que tenta pisar na área junto do centroavante. O Ryan é esse ponta-direita canhoto. O Emerson Rodrigues é destro, jogador que busca mais a linha de fundo. O Jean Davi, apesar de ambidestro, ou trabalhar bem com as duas pernas, tem mais característica de meia. E jogando pelo lado direito, tem mais essa característica de buscar a linha de fundo para tentar o cruzamento e não a jogada um pouco mais por dentro. Enfim, mas não existe uma regra para isso. Vai ser uma escolha do Paiva para a partida de hoje, que pode, inclusive, alterar a estrutura do Vasco. E se você está confiante na classificação do Vasco, seja no empate ou na vitória, vai lá na Betfair e faz a sua aposta com responsabilidade. Isso, claro, se você for maior de 18 anos de idade apenas. Se você ainda não está registrado, pode aproveitar, inclusive, a super cotação que está pagando 4-1 em caso de gol do Vasco. Só você clicar aqui no link na descrição do vídeo, ler o regulamento e participar. E se você, independente se já tem conta ou não na Betfair, quiser apostar no empate do Vasco, tiver confiante em pelo menos um empatezinho do Vasco que classifica o time, tá pagando 4-1 também lá na Betfair, pelo menos até o último momento que eu olhei, né? Quando eu fiz a minha aposta por lá. Então, se você tá confiante, só você clicar aqui no link, vá lá na Betfair. Repetindo, aposte sempre com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Bom, galera, é isso. Depois do jogo, a gente se encontra aqui no canal mais uma vez para falar como foi esse Atlético Paranaense e Vasco. E lembrando que o Vasco não chega nessa fase desde 2011. E quando chegou, foi campeão. Então, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Espero vocês no pós-jogo. Saudações e até a próxima.